pedi ao Senhor uma palavra para esta tarde, e ao qual ele me deu Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 8. Tem uma porção da palavra de Deus para cada um de nós nesta tarde, né? Ainda é tarde aqui para mim também. Aqui é 5 horas e 35 minutos. Aí, para as irmãs é 2h34, é isso? 14 horas e 34 minutos. E há uma revelação de Deus nessa palavra, em Hebreus 11, que nós sempre lemos e sabemos que Hebreus trata sobre fé. Mas mais para frente nós vamos relatar essa questão acerca da fé. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse trechozinho dessa passagem aqui. Foi aqui que Deus chamou minha atenção, que já lemos bastante, já passamos, mas olha o que é que o texto revela aqui, ó. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder. Ela recebeu de Deus, pela fé, poder para ser mãe. No obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Que teve por fiel aquele que tem feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Somente aqui, amém? Deixa eu orar para que essa palavra flua no coração dos irmãos que estão nos ouvindo. Amado Deus e eterno Pai, graças te dou por essa tarde de reunião na tua presença, aonde o Senhor afirma com a tua palavra que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará presente no meio deles. Também nós cremos que o Senhor está no nosso meio porque nós temos mais de 1, temos mais de 3 aqui reunidos em teu nome, Senhor, não é no nome de ninguém, a não ser do Deus Todo-Poderoso. Todos que estão nessa live, Senhor, têm uma necessidade de que as vidas sejam mudadas, que o nosso objetivo seja alcançado, que o Senhor nos toque com uma mão de poder e a situação que estamos vivendo agora seja transformada em um novo âmbito, em uma nova visão, que nossa cabeça se erga e possamos ver o horizonte, aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Eu sei, Espírito Santo, que o problema está em mim, o problema está em nós de não conseguir enxergar e entender o quão o Senhor é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Eu sei que nesta tarde alguém precisa ouvir esta palavra, mas não da forma que ela sempre ouviu, mas de uma forma diferente. Uso meus lábios, eu entrego a minha mente, as minhas faculdades mentais em tua mão, Espírito Santo, para que o Senhor conduza dentro desta palavra e que o Senhor cumpra o teu querer e a tua vontade. É o que eu oro nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aproveitar o gancho para deixar aquela frase, aquela introduçãozinha daquele hino
que diz assim: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, 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 oh. Não abandone o barco, pois o teu... Esqueci a letrinha. Eu sei que vai servir de testemunho. Canta, varão. Vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Amém? Na hora esqueceu a letra do hino, veio outra coisa na cabeça, outro hino, e aí embolou tudo, mas o objetivo é você não vai parar. Pois bem, a Bíblia diz, Hebreus 11, nos faz revelação acerca do texto que nós sempre falamos, de duas palavrinhas que é simples de falar, de gravar, de citar diante de circunstâncias, diante de situações, e de aconselhar pessoas. Tenha fé. Creia, vai dar certo. Mas quando nós mesmos que estamos passando pela a situação, nós que estamos vivenciando o propósito, aí essa palavrinha parece que some do nosso vocabulário, fé. É bom aconselhar outro e não é errado nós aconselharmos. Mas o que eu estava meditando é que a fé, ela não é um recipientezinho como aquele perfume que a gente tem, aquele perfuminho que às vezes é pequenininho, mas é bem cheiroso, a essência, né? E realmente a fé era a essência de tudo. Aí no Brasil, nós tínhamos, além de ter o desinfetante, nos mercados vendia a essência, né? Que é aquele vasinho pequeno, é um pouco mais caro do que o desinfetante grande, até de 2 litros, de 5 litros. As pessoas saíam vendendo na rua, aprenderam a fazer aquilo, vendia na rua, de floral, de pinho, de vanila, e a gente comprava para passar na casa, e tinha uns que ficavam um cheirozinho por um tempo, na hora da limpeza, depois da limpeza, mais tarde um pouco, você já não sentia tanto o perfume dele. E aí o vendedor passou a vender a essência, né? Que era um frasquinho, quanto aquele de 2 litros era um real, a essência era R$2 ou R$3, assim. Só que a essência ela era tão forte que você pingava umas gotinhas na casa e aquilo incendiava a casa toda e perfumava muito. Então parece que a fé seria isso para nós, como um vidrinho que a gente chega lá, abre, deixa exalar, e automaticamente, ou uma formulazinha que a gente vai, bebe e não, agora vai funcionar a fé. E a fé não é bem isso. A fé está relacionada à experiência com o Deus vivo. E quando a gente vai falar desse termo fé, parece que nos foge a razão das coisas. Porque, mas irmão, o que é fé? Até nós mesmos que conhecemos a palavra, que pregamos, as irmãs que já pregam, que já leem a palavra, que já ministra, a gente pergunta, se alguém nos perguntar de imediato, irmão, como é que é a fé? Como é que exercita ela? E isso começa a nos criar um certo pânico,
porque como assim você não tem como explicar essa fé? E é tão fácil. Quando a gente lê a Bíblia ou quando alguém recita o texto, aí a gente vai entender, é verdade. Jesus deixou bem claro, a fé ela vem pelo quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ela vem através de testemunhos. O testemunho de Abraão é esse, pela fé. Paulo está escrevendo aos Hebreus, dizendo que pela fé, Abraão, ele está contando uma história narrada há muitos anos atrás. Abraão, quando chamado por Deus, aí ele vai dizer, Abraão foi chamado por Deus para um propósito, para uma determinada obra, e Abraão, ele não conhecia Deus. Ele ouviu uma voz, e essa voz nós não sabemos se foi uma voz, porque a Bíblia diz que a voz de um Senhor é como trovão, né? Apocalipse revela, diz que é como trovão, e no Salmo, o salmista diz assim, a voz de Deus é tão poderosa que ela quebra o cedro do Líbano. O cedro é uma maior árvore, que a sua raiz é muito profunda, ela vai ao profundo do Líbano, ela vai colher água lá embaixo, e porém aí a voz de Deus é poderosa para destruir ela lá embaixo. A raiz, ou seja, a estrutura de uma árvore, a voz de Deus tem poder de destruir lá. Deus fala no sensível com Abraão. Abraão, sai da tua terra. Imagine que Deus esteja olhando para cada uma de vocês aqui agora que está no grupo comigo e esteja dizendo para vocês agora, minha filha, vou usar aqui alguém que a gente já conhece mais, a irmã, a missionária Germana, e diga assim, Germana, pega as suas coisas hoje e pega a tua família e sai da tua terra e vai para um lugar que você nem sabe ainda. Mas eu vou lhe conduzir no caminho, porém pega as coisas e vai. Qual seria o primeiro passo da irmã Germana? Nossa, não, peraí. Mas como é sair para onde? Não. É natural daquilo que nós não estamos vendo. Abraão começa a caminhar no propósito de Deus, mesmo sem conhecer. Eu estou indo, a coisa em casa já não está bem sustentável, eu tenho que tomar um rumo. E esse rumo é justamente aquilo que falta em nós. É essa falta de confiança, porque nós somos imediatistas. O homem imediatista é aquele que só acredita acontecendo. Aí você diz, eu tenho fé. É tipo, suponhamos, eu pego o carro aqui e eu pudesse chegar aí, eu chego aí, e irmã Germana, entra aqui no carro, entra aqui, seu esposo, seu irmão embora para Portugal. Irmã Paula, entra aqui com seu esposo, seus filhos, entra aqui que nós vamos para Portugal. Ou eu chego lá, levo no aeroporto, entra aqui, vai. Aí você, não, realmente é isso, porque você está vendo. E o que Deus quer tratar em nós, que muda a situação, é aquilo que não vê. A fé trabalha atrás daquilo que você não vê. É tipo o leão vem contra você e você diz, não, pela fé eu vou de encontro a ele porque eu sei que maior é o que está comigo, mas eu vou. Eu vou. Quando você vai acionando mecanismos espirituais. Espírito Santo, o que vocês não sabem é que o Espírito Santo ele é o guardador da igreja. É ele quem cobre, é ele quem nos protege, é ele quem toma a frente, mas esse mecanismo só ativa quando você vai de encontro àquilo que está te afrontando. Quando Deus falou para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. Gideão estava em uma situação de que não era favorável e que o exército dos midianitas eram poderosos. A primeira palavra de Gideão para com o varão é: se Deus é conosco, por que nos sobrevém esse mal? Aí talvez você esteja perguntando agora, mas se Deus me chamou mesmo, se Deus é comigo, por que eu estou nessa situação? Eu ouço sempre mensagens, eu vejo Deus falando que vai mudar, eu vejo o profeta falando, mas a situação é a mesma. Mas é a mesma por quê?
você continua no mesmo lugar ou você tomou alguma atitude? Qual foi a atitude que você tomou diante dessa circunstância? Porque tem pessoas, nós temos acostumados ou mal acostumados a viver uma vida de facilidades. Quando somos colocados realmente à prova para decidir, dizer, não, eu tenho que sair. Quando você percebe que você vai ter que sair da sua área de conforto, isso começa a te atribular. Eu estou jejuando, segunda-feira eu jejuo, na terça-feira já não dá, quarta-feira também não, porque quarta-feira... Mas quando você tem que tomar decisões que vai massacrar sua carne, vai massacrar o seu eu, a gente olha logo para a necessidade. Não, eu não aguento. Eu não posso. Mas Abraão, ele não conhecia Deus. Abraão não sabia o que se relacionava aquilo de sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Parece um paradoxo, mas eu vou sair para ir para um lugar que o Senhor ainda vai me mostrar. Como é que é isso? Como é que isso funciona? É Deus dizer para mim e para você. O que Deus quer dizer para mim e para você nesta tarde, nessa live não se acomode com a vida que está vivendo. Não aceite a vida que você está vivendo e dizendo que está vivendo bem. Irmão, eu não tinha nem onde morar, glória a Deus, irmão. Agora eu tenho um barraquinho, irmão. Eu fiz um barraquinho, eu tô alegre porque eu botei um telhado daquelas telhas, um pedaço de uma, um pedaço de outra. Eu tô alegre, eu tô bem e agora eu tô debaixo de alguma coisa, de algo que é meu. É isso que Deus tem para você? Não, eu tô bem, irmão. Aqui, graças a Deus, onde eu estava, para o que eu tô, Deus disse, não, eu tenho muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Eu tenho mais além. Conseguiu isso? Consegui. Conquistou? Conquistei. Glória a Deus. Mas e aí? É isso mesmo que você quer? Irmão, tá tão bom aqui, sair daqui para ir para outro lugar. Eu vi a dificuldade que foi conquistar isso aqui. E Deus está dizendo, minha filha, isso aí é só para parar a chuva. Isso aí é só uma parada, tipo uma parada de ônibus, que você está esperando a condução. A bênção que eu tenho para você está mais na frente. Está na hora de sair do comodismo, está na hora de colocar a fé em ação. Por quê? Porque eu tenho muito mais além do que isso. Mas eu sei o quanto foi duro para me conquistar isso, Senhor. Mas Deus disse, não, isso aí eu te ajudei por causa da sua fé. Eu quero te levar um pouco mais para frente. E você está se apegado a isso. E a Bíblia diz que Abraão se obedeceu. Abraão não era crente não, viu, irmão? Como eu e você somos, que conhecemos a Bíblia, que ouvimos pregação de pastores. Abraão, ele era de uma família de idólatra. O seu pai Terá era construtor de ídolos. Abraão aprendeu sempre que os ídolos eram o Deus deles. Ele estava em Ur dos caldeus. E aí o Senhor fala para esse homem, e esse homem ouve a voz de Deus e ele obedece. A Bíblia dizia, Abraão obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber. Ele já devia receber aquele lugar, por herança, Deus tinha prometido. E ele andou justamente ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Mas ele teve fé, pela fé, ele peregrinou, ele estava no lugar da bênção, peregrinando ali, em uma tenda, vivendo na terra que ia ser dele. Que para Deus já era dele, mas ele não sabia. Porque ele estava acostumado a estar debaixo da provisão do seu pai material. Quando você vive na dependência do que você conquistou, do que você aceitou, você fica na mesmice. E Deus está dizendo, ainda é mais para frente. O mecanismo para tomar posse disso aqui, tudo aqui, é um pouquinho mais para frente, mas você parou no começo da caminhada.
E quando nós paramos no começo da caminhada e achamos que isso aqui tá bom, Deus, ele para segundo você para. Aí a Bíblia diz o quê? Que Abraão, ele obedeceu, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele. Mas quando eu cheguei nessa parte aqui, que diz assim, pela fé, a própria Sara recebeu poder. Eu disse assim, mas como é que é esse negócio aqui? Sara recebeu poder? Vocês estão entendendo o que é que a fé faz? A fé dá poder, irmãos. A fé lhe torna poderosa. Para você vencer, Sara não podia mais dar filhos. O tempo dela já tinha passado. Ela era uma senhora. Ela nunca provou o prazer de dar a Abraão filhos. Ela sabia que a sua descendência e do seu marido iria acabar ali. Mas Deus tinha falado com o marido e o marido obedeceu. Quando o marido obedece a Deus, a fé de Abraão começa a contagiar a Sara, que era a tua esposa. E ela começa a crer junto com ele. Podia ser que ela cresce menos, mas ela passou a crer. Bom, a gente estava em um lugar de conforto, saímos de lá, estamos caminhando, já estamos esse tempo nessa caminhada e a gente não pereceu, estamos vivos. E Abraão e Sara começam a crer. Se esse Deus é poderoso para nos ter sustentado até aqui e agora, ele é poderoso para mudar a minha situação. Ele falou que iria dar ao meu esposo um filho, que ele seria pai de muitas nações. E eu sei que a esposa dele sou eu. E se eu sou a esposa dele, eu tenho que crer junto com ele. Eu tenho que confiar junto com ele que o Deus que chamou ele também é o mesmo Deus que me chamou, porque nós agora somos um. Talvez a oração de Sara não fosse a mesma oração de Abraão, de aquela eloquente, aquela oração de Deus muda, transforma, me mostra o que eu tenho que fazer, se eu preciso lutar, guerrear, o que eu tenho que fazer para me conquistar. Mas Sara estava ali na intercessão, Senhor, qual é o teu propósito na vida do meu esposo e na minha vida? E a Bíblia diz que a fé deu a Sara poder. Curou a natureza de Sara, Deus rejuvenesceu a fé de Sara no Senhor. Ao ponto de Deus sarar o teu organismo, creio eu pela fé que Deus tornou todos os órgãos de Sara como uma jovem, pronta a ter um filho. E isso aconteceu. E Sara contou a bênção do Senhor. O anjo aparece a Abraão, nós conhecemos a história. E disse, Abraão, saia do meio da tua parentela, do meio dos teus, e tu serás uma grande nação. Como será isso? Tu vais ser pai, Abraão. Porventura, o meu herdeiro será Eliezer o Damasceno, que vive comigo na minha casa? Ele disse, não. Ele vai nascer das suas entranhas e da tua esposa. Ou seja, a bênção, a promessa de Deus é para vocês e em vocês. Sara está na tenda, ouve o anjo falar e ela ri. E o anjo pergunta para Abraão, por que Sara, tua esposa, riu? Ele, não, ela não riu, não. Perguntou, não. Ela riu, sim. O anjo aparece, ela diz, daqui a um tempo, eu tornarei a ti novamente, e tu terás um filho, e porás o nome dele Isaque. A história nós já conhecemos, passou-se a história, e logo em seguida nós vamos ver que tudo começa a clarear na vida de Abraão. Foi fácil? Será que foi assim do dia para a noite, houve um estralo de dedo e começou? Não. Abraão começou a caminhar em prol
daquilo que Deus tinha mandado. Abraão foi em direção do que Deus tinha falado. O grande problema nosso, e é o que Deus está falando ao meu coração aqui para a live, é que Abraão ouviu a palavra e ele obedeceu. Ele não foi consultar outros profetas, ele não foi consultar outras mensagens. Se Deus usar mais outro profeta para confirmar, é de Deus. E Deus vai usar outro profeta aqui, né? Aqui para a live aqui, Deus vai usar outro profeta, confirma a palavra que Deus falou. Aí, não, mas a incapacidade nossa de aceitar o que Deus tem é que nos faz estar onde nós estamos. E nós queremos demonstrar para Deus e demonstrar para os irmãos que nós estamos bem, que nós estamos vivendo a promessa, que nós estamos caminhando diante da promessa, atrás da promessa, mas não estamos, nós estamos parados. Nós estamos esperando que um anjo passe em cima da casa e jogue um pacote em cima da casa, quebre o telhado e caia na sua frente e diga, pronto, é a tua bênção aqui. Abraão ouviu a palavra, ouviu o chamado, a Bíblia diz que ele seguiu, ele obedeceu. Enquanto ele vai caminhando em busca da promessa, a fé vai trabalhando dentro de Abraão. Ela vai direcionando. Eu sei que você está aqui, você já viu isso, de você ir para um lugar e de repente o Espírito tirar aquela vontade de você ir para aquele lugar e te conduzir a outro lugar, e naquele outro lugar que você foi, as portas se abriram e clarearam para você. E você diz, nossa, mas eu estava com tanta vontade de ir em um canto e de repente eu não sabia que era aqui e Deus me trouxe aqui e a bênção veio. É assim que a fé vai agindo quando nós obedecemos e caminhamos diante da promessa que Deus fez. Se Deus falou com vocês, está na hora de caminhar. Irmão, mas caminhar para onde? Para onde é que eu vou, irmão? Eu não sei para onde é que eu vou. Queridos, eu já contei aqui esse testemunho para os irmãos. Eu, na minha mocidade, na minha adolescência, eu ouvi um jovem, eu jovem, a minha família não era cristã, só era uma irmã minha, que é hoje até hoje, a outra que mora na Alemanha, que é encostada a essa outra irmã minha, que é uma das mais velhas, foi a que entrou na igreja primeiro, depois saiu, e eu tive um sonho que eu me via em uma floresta com aquelas árvores. Eu vi um filme na TV na época, aquelas árvores, aquelas folhas amarelas caídas no chão, vermelha, parecendo a bandeira do Canadá. Não sei se os irmãos já viram aquela folha caída no chão. Sempre nos filmes dos Estados Unidos aparece quando era inverno, outono, aquelas folhas caídas no chão, né? E eu tive um sonho, eu naquele lugar. Eu não conhecia Deus, eu não sabia de nada. Para mim foi algo normal, e aquilo já era o Espírito de Deus projetando na minha vida, na minha história, que Deus não iria me deixar no Brasil. E a todo tempo foi passando, com meus 15 para 16 anos, Jesus me aceita, e eu passo a seguir ao Senhor, e em um dos evangelismos que eu fui fazer, Deus usou um varão no meio da rua, um jovem, e disse que Deus ia me levar para uma terra de língua diferente, de costume diferente, e eu seria diferente no meio deles. E eu recebi aquela palavra e eu guardei, e eu digo, eu sei que isso vai ser a mesma coisa que eu sonhei. E quando em 2001, passaram-se na época, depois que Deus falou com aquele jovem, Deus disse assim, eu vou usar um servo meu que hoje já dorme no Senhor, foi chamado Pastor Quinto, lá da minha cidade, na Bahia, e ele falou todas as palavras que o jovem tinha dito para mim, e aquele jovem disse, no tempo oportuno, eu usarei um servo meu, confirmarei toda a palavra que digo a você hoje. E depois daquele dia, conte os dias, para que porque a Europa te espera. Passou-se 8 anos a 9 anos, Deus toma esse irmão e fala tudo aquilo que Deus tinha falado com aquele varão no dia do evangelismo. E com 15 dias, minha irmã mandou fazer o meu passaporte. Com 30 dias, eu estava descendo em Frankfurt, na Alemanha, em 2001. Passei um ano e 4 meses na Alemanha. Surgiu uma oportunidade de pastorear uma igreja na Alemanha,
na capital, em Berlim, e na época eu era presbítero, e Deus disse assim, ainda não é o tempo, você precisa voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil, e eu achei que eu voltava para o Brasil, e com 3 meses eu voltaria de novo para a Alemanha, irmãos. Aí é que está o mistério de Deus. Eu voltei para o Brasil em 2000, quase 2003, eu fui em 2001, voltei em 2003, e eu achei que com 3 meses eu voltava. Eu digo, eu vou bater o pé no Brasil e já volto para pastorear a igreja em Berlim. Opa, é Deus no céu e eu Jeová e mistério na terra. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Meu filho mais velho tem 24 anos. Ele, na época, ele tinha... Passaram-se 22 anos para me voltar para a Europa. Demorou mais do que o primeiro ano que Deus me mandou. Eu confesso a vocês que eu, Manuel, não acreditava mais que eu viria para canto nenhum. Manuel, eu acreditava que se tinha alguém que não ia para lugar mais nenhum, era eu. Deus podia trazer o Brasil todinho para a Europa, mas Manuel não vinha mais. Porque eu sabia que Deus não ia me trazer mais. Olha o que é que Deus faz. Eu em São Paulo, as coisas começaram, estava tudo dando bem, daqui a pouco tudo começou a dar errado. Teve um pastor que foi um missionário que foi da Alemanha, foi lá para a nossa igreja em Campinas, eu estava morando em Campinas, São Paulo, e o missionário disse assim, pastor, manda missionários lá para a Alemanha. Aí o irmão disse, esse negão aqui é alemão, ó. Ele morou lá na Alemanha. Ele falou, pega meu contato, vamos precisar de vocês lá, justamente em Berlim. Aí eu, eita, agora sim, agora vai. Ei, Jesus, agora... Eu confiei no irmão. Nossa, eu confiei no irmão, porque o irmão estava ali, eu estava vendo ele presente ali, conversando comigo. Eu digo, não, isso não é uma coisa do acaso, é Deus puro. E aí nós vem aquele negócio, eu sei que Deus está no negócio, mas o negócio já está aqui, o irmão está aqui, aí está fácil. Eu esqueci que a confiança tem que ser plena e completa em Deus. Quando você tira o foco, a visão de Deus, a coisa dá errado. Porque você está vendo que alguém te prometeu e você está confiando agora na promessa que essa pessoa fez. E a promessa maior é o Senhor. Deus disse, eu sou o Senhor. E eu não divido a minha glória com ninguém. Esse eu que prometi, eu sou poderoso para cumprir até o final. Anakasuke mando no manaragasubi de canto. Uemancho e anayase. Eu sou poderoso para cumprir até o final da promessa. Eu não divido a minha glória com o homem. Eu coloquei a glória no homem, eu digo, agora sim vai. Aí o irmão me deu o e-mail dele, passou o e-mail para o missionário, passou o e-mail para todos os irmãos pastores da igreja. Irmãos, o nome do irmão, a mãe dele, botou o nome dele em comemoração aos missionários que foram, os suecos que foram para o Brasil, para a obra pentecostal, que foi Daniel Berg Gunavinig. O nome dele era Daniel Berg. Nós entramos em contato, mandamos mensagem no e-mail desse irmão, todo mundo da igreja, ninguém conseguiu falar com ele. Nem o pastor de missões, nem eu, nem os pastores. Falou, rapaz, você conseguiu falar com o pastor Gunavinig? Eu digo, não. Nem eu também, não sei, eu acho que ele deu um e-mail errado, não sei o que e tal, e Deus não deixou. Só por eu tirar o foco de Deus que tinha mandado, Deus fechou as portas. Talvez você esteja acreditando ainda mais no homem do que em Deus. Na promessa mais do homem do que a promessa que Deus fez, porque as promessas que Deus faz, elas são eternas, elas permanecem. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí eu, como ninguém falou mais nada, aí houve um grande problema, a esposa me abandonou, voltou para a Bahia, desviou dos caminhos do Senhor, cantava na igreja, hoje canta banda de forró no mundo,
levou meu filho, eu vi tudo desabar, e ela estava vivendo aquilo também, e ela disse assim: se você está acreditando ainda nessas coisas, você é um idiota. Tá mais fácil você ir para o inferno do que você ir para a Alemanha. Eu disse: o sangue de Jesus lhe repreenda, Satanás, porque eu conheço a voz do meu Deus. Eu não preciso mais voltar para a Alemanha para crer que Deus vai fazer, porque Ele fez na minha vida. Eu já tive na Alemanha, eu tive na Suíça, eu tive na Áustria, eu tive na França. Então eu não preciso mais de nada. O que Deus prometeu para mim, Ele já fez. Mas só que Deus disse assim: ainda é muito mais do que você pensou ou que você está imaginando. Passou-se, depois da separação, já vai para 8 anos que eu estou divorciado, e ela lá vivendo na miséria. Que está vivendo na miséria ela. Quando eu menos espero, Deus usa um vaso e diz assim: volta às suas origens, vai lá na Bahia. Aí eu me programei no ano de 2021. Eu fui na Bahia, fui para ver se eu via meu filho também, já tinha uns 3 anos de separado. Aí fui na Bahia, não consegui ir para outros estados, porque tinha que tomar a vacina. Eu não tomei aquele demônio e nem vou tomar. E não consegui ir para outro estado, para outra cidade, porque o governo lá, que é petista, colocou uma ordem que quem tivesse necessidade não podia mudar se não tivesse a carteirinha de vacina. E eu sabia que isso era artimanha de Satanás, não vi meu filho, já tem 8 anos que eu não vejo meu filho caçula. Enfim, eu voltei na Bahia, comecei a ir para a igreja que eu sempre fui, onde eu recebi a primeira promessa, de pé, fazia de pé como eu fazia quando eu era o novo convertido, o jovem, que eu ia de pé para a igreja, e eu saí de pé para ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, fui de pé para fazer o caminho todinho que eu fazia quando jovem. E Deus foi passando um filme na minha mente, fez lembrar do jovem que Deus falou, que prometeu que eu ia para a Alemanha. Eu, pelo aquele caminho, o Espírito de Deus foi ministrando em meu coração, dizendo: você lembra que você passou por aqui para vir para minha casa orar, e eu prometi a você, pois eu trouxe aqui você de novo para você lembrar a promessa que eu te fiz. O mesmo caminho que você fazia de pé, hoje você sabe dirigir, você tem habilitação, você tem carro, mas eu quero de pé. Minha irmã tem carro lá, mas eu disse: não, eu quero você andando, e eu fui andando, fiz aquele mesmo trajeto que eu fazia antes, sabe? Quando Apocalipse diz assim: lembra onde você caiu? Arrepende-te e volta às primeiras obras. Eu voltei às primeiras obras, onde o Senhor fez a promessa, e Deus me fez lembrar. O Espírito encheu meu coração de novo, de confiança, dizendo: confia, creia, vai acontecer, Manuel. Isso é um tempo de Deus tratando na sua vida, porque você esqueceu do propósito que Deus tem contigo. Cheguei na igreja, Santa Ceia. Na hora de ceiar, cheguei na igreja. Quando eu entrei, os pastores me convidaram para ir para a tribuna. Quando eu fui andando, eu digo: eu não vou subir na tribuna, eu vou ficar aqui do lado dos obreiros. Quando eu fui passando, um pastor estendeu a mão, segurou no meu braço, me puxou um pouquinho, com muito carinho, e digo: chega aqui pertinho de mim. Eu cheguei perto dele. Ele olhou nos meus olhos na Santa Ceia, estendeu o dedo de profeta e disse: eu vejo uma mala grande na tua frente. Deus já preparou a viagem à Europa, te espera. A Europa está te aguardando. Eu estou preparando as últimas coisas. A pandemia fez a fronteira da Europa fechar. Então só entrava quem tivesse a vacina. Eu não tinha vacina, não tomei, não vou tomar. E disse para Deus em oração: se for do Senhor mesmo, eu só vou para a Europa com as fronteiras abertas, mas eu não tomo a vacina. Quando esse Deus usou o irmão, aí ele disse: você vai voltar para a sua cidade, para São Paulo. Depois de São Paulo, te prepara que eu te levo para a Europa. Irmãos, eu voltei, eu passei 4 meses na Bahia, voltei. Quando eu cheguei na minha cidade, em Campinas, Deus usou um profeta, outro pastor que era brasileiro, mas morava nos Estados Unidos, e disse: tem um irmão aqui que Deus falou que vai levar ele de volta para a Europa. E Deus vai dar a última oportunidade a ele. Se você não pegar essa oportunidade, você deixar escapar, você nunca mais vai.
Aí um irmão me liga numa terça-feira, eu indo para a cidade chamada Itu. Estávamos trabalhando em Itu, em um hospital, sentando piso lá. O telefone tocou, isso uma segunda-feira, umas 6 horas da manhã. Um presbítero amigo meu que estava em Motijo, aqui em Motijo, ele até está voltando agora, que ele está com problema de saúde. E ele falou: Manuel, você quer vir para Portugal? Eu falei: Varão, ir para Portugal? Vou sim. Eu tenho uma proposta de emprego para você. E a gente não se falava, tem muito tempo que a gente não se falava. Eu digo: Varão, na hora que der eu vou, sim. Ele disse: ó, rapaz, ajeita tudo, você vem. Aí, do nada, minha irmã, que não falava, a gente não se falava, da Alemanha, ligou e disse: você quer vir? Eu vou comprar sua passagem. Comprou minha passagem, diz: aí você faz o seguinte, vem para a Alemanha, fica aqui um tempo, depois da Alemanha você vai para Portugal. Aí eu fui para a Alemanha em 2022, desci na Alemanha. Passei 1 mês e 15 dias, hoje eu estou em Portugal. Eu sei que já passei o meu horário, até 6, não é isso, missionária Germana? Pode terminar, concluir, pastor. Não se preocupa. Perdoe aí o horário, mas eu precisava falar isso. Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Pela fé. Tenha certeza que a fé não é aquele recipientezinho que você vai lá, compra na farmácia, abre, agora eu tenho fé, não. Fé é dar ouvido na palavra que Deus não vai falar ainda. Deus já falou. É você voltar nos arquivos da sua memória, voltar lá atrás e lembrar onde foi que Deus te fez a promessa e o que você fez para que isso viesse a realizar na tua vida. Sara foi crendo, aos pouquinhos ela foi crendo, caminhando em prol do projeto de Deus na vida do marido, e Deus foi acrescentando nela a fé, e Sara recebeu poder de Deus para ser mãe. Era impossível Sara ser mãe. Era impossível Sara continuar. Mas Deus, pela confiança dela, pela vontade dela também, porque a Bíblia diz que Deus opera tanto no querer como no efetuar. Precisa saber se você quer ainda que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, ou se não mais, ou se a sua zona de conforto está muito boa para você aí. E eu quero deixar isso para todo mundo que está na live. Que Deus, a fé, ela pode mudar. E ela quer mudar a situação de muitos que aí estão. É somente crer. Mas esse crer não é ficar parado. Não é ficar estagnado no mesmo lugar que você está. Mas é dizer: Deus, abre os meus olhos para que eu veja. Qual é o caminho que eu desviei? Eu desviei do propósito. Qual é o propósito que o Senhor ainda tem para a minha vida? Para que eu possa alcançar. Irmãos, quando eu fiz isso para Deus, Deus foi descortinando, Deus descortinou. E eu comecei a ver que uma das coisas que eu deixei para trás foi dizer assim: eu ainda quero ir para a Europa para ser um grande homem de Deus. Eu quero ser um grande homem de Deus, não. Eu quero ir para a Europa para ganhar dinheiro, para comprar carrão. Papai, é isso que eu quero. Eu quero mudar minha vida, porque a minha vida no Brasil é muito miserável. Eu quero ser um crente mais abençoado. Aqui, na Europa, irmão, é verdade. Você compra um BMW por 3 mil euros. 3 mil euros aí no Brasil seria 18 mil reais. Mas você trabalha aqui, você conquista, você consegue. Moradia é difícil. Quem está novo, ainda o governo dá subsídios para você. O governo aqui, como tem um país de velhos, os velhos tem muito velho no país, e o governo está abrindo as fronteiras para o povo, para mão de obra, de todo tipo de trabalho, vocês vinham e ter. O irmão mais simples que você achar aí no Brasil, aqui tem um carro de 5, 10, 15 mil na garagem. Ou tem 2, tem 3 para trabalhar. Porque o custo de vida é muito bom. Você consegue, com 350 euros, você compra um carro. Esse meu carro mesmo que vocês estão vendo aqui, eu sempre posto aí um carrinho velho. Mas é um Fiesta 92. Aí eu acho que não criou ele aí, não foi feito aí no Brasil. Mas está quase novo. Eu tinha um Fox
2005 no Brasil era mais velho do que ele aqui, que é 92, quase 30 anos esse carro. Arrumadinho. Mas você, 360 euros, é como se você pegar 350 reais e comprar um carro para andar. Aí no Brasil, se fosse no Brasil. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que a fé, ela vai levar você além daquilo que você está pedindo ou imaginando. Amém? Deixa eu terminar com a oração. E no término da minha oração, eu termino a minha participação e agradeço, peço perdão pela demora, mas foi o que Deus ministrou no meu coração, e eu sei que Deus está ministrando no coração dos irmãos nessa tarde, e das irmãs também. Oremos então. Amado Deus e Pai, graças eu te dou mais uma vez por tua palavra que foi ministrada. Eu sei que a fé, Senhor, a fé, ela faz o impossível, ela traz à existência aquilo que não existe mais. Eu não sei nesta hora, mas eu sinto que nessa live, pessoas que precisavam ouvir essa palavra, diferente de todas as outras, mas que a fé ainda é para nós um tabu, é um obstáculo, porque nós, por mais que venhamos a dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que hão de acontecer, isso nos falha, isso nos dá um embaraço na nossa mente, Senhor, porque a gente não entendemos, nós somos limitados, mas nos ajuda a confiar, nos ajuda a entender o que é a fé. Que a fé vem pelo ouvir, a gente sabe, nós sabemos, mas nós queremos ser valente na hora do agir, Senhor. Nos ajuda, nos empurra, nos impulsiona para que a fé esteja viva no meio de nós. Sara, a tua palavra diz que Sara, ela creu também, ela passou a confiar e pela fé ela recebeu poder. Que poder é esse, Senhor? Manifesta esse poder em nós, para que possamos abrir os olhos do nosso entendimento e que nesta tarde sejam vidas transformadas. E se essa palavra, Senhor, veio do interior do teu coração, a tua igreja, lá em Nações Unidas, que o Senhor dê um sinal a cada um desses que estão ouvindo agora, e que nessa semana um milagre aconteça através da fé. Nós sabemos, Senhor, que a nossa fé é pouca. Quando o Senhor chegou diante daquele homem que tinha um filho que era possesso de demônio epilético, e o demônio jogou ele no chão, e ele disse: Senhor, salva o meu filho. Os teus discípulos não conseguiram expulsar este demônio. E o Senhor perguntou a ele: tu tens fé? Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu tomo essa oração deste homem como a nossa, ajuda na nossa incredulidade, porque nós não sabemos como usar a fé. Porque quando nós acostumarmos a usar a fé, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor todo momento. Assim, quando Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho, ele se abriu. Assim como Elias profetizou: Senhor, enxue água, e fogo caiu dos céus, a chuva também, chuva abundante. Assim, Senhor, como a Raabe, a meretriz, mesmo sem te conhecer, mas ela creu no Senhor, e a muralha de Jericó caiu toda, mas o muro onde estava a casa de Raabe permaneceu intacto, inabalável pela fé. Anarasubirekanaragassou. Cura nesta tarde, Senhor. Cura do câncer, cura da diabetes, pressão alta, controla pela fé, destrói as células cancerígenas. Senhor, restaura a saúde do teu filho, da tua filha, e aquilo que pedimos em oração, toda enxaqueca, bronquite, artrite, artrose, osteoporose, Deus, inflamação no corpo, repreenda agora pela fé. Nos dê um sinal, porque queremos usar a fé em prol não da nossa glória, da nossa vanglória, mas da glória do Senhor, e sabemos que somos filhos e herdeiros da promessa que Jesus nos deu como filhos do Senhor. Faz isso nesta tarde, Senhor. Não porque nós queremos ser melhor do que ninguém, mas porque precisamos, porque as lutas são grandes.
as angústias. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa live, mas que abriu a live só para ficar ouvindo, porque a luta está tão grande que ela não quer mostrar a face. A angústia está tomando conta do seu corpo, tem te trazido calafrio, dor na alma, o grito está na garganta, a lágrima está embargada, porque não vê solução. E eu vejo nesta tarde, pela fé, eu estou vendo Deus de Abraão, Nagai, Açougue, Machoeanai, Deus de Isaac e de Jacó, que transforma, Deus, nesta hora, visita a tua filha, o teu filho, com resposta. Necanto Robanaga, Ramassome, Nehesia. Traz a providência em meio ao caos que está no Brasil, traz a provisão à tua igreja. Israel estava no cativeiro babilônico, mas não faltou provisão. Não deixa faltar provisão os teus filhos aí no Brasil, para a glória do teu nome. O negócio do teu filho, da tua filha, o comércio, não deixa, Senhor, fechar as portas, mas bata em retirada toda a nuvem negra de Satanás. Pela fé nós destruímos, a tua palavra diz que a fé, ela destrói fortalezas do inimigo, bloqueia as setas e os dardos inflamados do maligno. Faz isso pela fé nesta tarde. Eu estou sentindo do Senhor um mover nesta hora, que as tuas mãos se estendam sobre o teu povo, sobre esta live, os nossos irmãos no Brasil e sobre a nossa vida, também aqui em Portugal, é o que eu oro e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém.